Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. A gente está começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai discutir um pouco com o Tiago Gandra, doutor Tiago Gandra, professor, juiz de Direito. Vamos falar um pouquinho de ministrar aulas nesse período de Covid-19, de pandemia, nesse primeiro semestre que nós vivemos aí, entre ficção e realidade também no ensino, né? Agora também começa o segundo semestre, todo mundo com muita dúvida, né? Discutir também um pouco dessa coisa do home office também na carreira de juiz e também no campo do ensino, né? E é sempre bom trazer pessoas aqui nesse nível para a gente poder discutir tudo isso, né? Vamos aproveitar também ele como juiz, nós já discutimos isso um pouquinho na TV, né? Quando ele esteve nos estúdios da TV Banqueta, falar um pouquinho do juiz da garantia, porque eu acho que é necessário a gente discutir isso agora, que eu acho que a partir desse segundo semestre a gente vai começar a discutir muito fortemente esse assunto. Tiago, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, é sempre uma satisfação muito grande receber os professores aqui do UniBH, né? Você que é também um professor e magistrado, seja muito bem-vindo e é um prazer te receber mais uma vez. Eu agradeço aí mais uma vez o convite, é sempre um prazer aí estar aí no Cultura Geral, para falar um pouco, um bate-papo aí descontraído, mas não menos comprometido, né? E sério sobre esses temas aí que nos afligem nesse momento, e aliás, muito difícil, né, que a gente tem vivido. Tiago, eu queria, antes da gente entrar em assunto do judiciário, que é o juiz das garantias, eu queria conversar com você primeiro como é que tem sido a sua experiência de ser um magistrado. As decisões também estão passando pelo home office, né? E também dar aula nessa situação que a gente está vivendo, com uma situação que ninguém esperava, uma situação ímpar, mas está aí para ser encarada, né? Como tem sido, primeiro, essa situação de dar aulas nesse período de Covid-19? Na verdade, a gente foi colhido, né, de surpresa ali no meio de março, ali por 16, 17, 18 de março, ali, né, quando as coisas começaram a parar. Mas, nesse sentido, o UniBH foi muito ágil, sabe? O Grupo Ânima foi muito ágil. Então, assim, por exemplo, eu não perdi nenhuma aula. Logo depois do isolamento, da decretação e da quarentena, né, do fim das aulas presenciais, logo na minha próxima aula eu já estava com o sistema disponível aqui, né, para poder acessar pelo site da instituição e conseguir dar as minhas aulas normalmente. E aí o semestre desenvolveu, né, normalmente com as aulas online. É claro, né, isso serviu também de experiência para a gente perceber assim, que é possível, mesmo no curso de Direito, a gente ter um ensino de qualidade também à distância. Mas também ficou muito claro, eu acho, e para mim ficou muito claro, eu estou dizendo isso porque logo no começo desse ano havia uma discussão, inclusive houve uma resistência da OAB com relação à autorização do MEC para a realização dos cursos de Direito EAD, totalmente EAD, totalmente online, a disponibilização. E, salvo engano, o MEC autorizou estudos nesse sentido e depois tinha voltado atrás, e ficou essa discussão ali logo no começo do ano. E assim, eu particularmente percebo o seguinte, que é possível no curso de Direito a gente ter essas disciplinas EAD. É bastante possível, bastante factível. Mas ainda é necessário, em muitos momentos, esse contato presencial do professor com o aluno, né? É muito desgastante a aula online, porque é uma aula ao vivo, online, e ali é diferente de um EAD normal, né? Você faz um curso EAD, a aula está gravada e depois você vai lá e acessa, assiste quando você tem disponibilidade. E nesse modelo que a gente está enfrentando, né, nessa pandemia, é uma aula ao vivo, online, como se eu estivesse em sala de aula. E a gente percebe o seguinte, para o professor, nós estamos assim, numa fase muito desgastante, sabe, do trabalho, porque a gente fica a aula inteira falando, né?
Nós temos muito menos interação do que se a aula fosse presencial, que aí você para, tem uma interação, você percebe ali a cara do aluno, a expressão, né, o que ele está percebendo, aí falou, pô, acho que o pessoal não está entendendo o que eu estou falando, e aí você vai aqui na tela, né, a gente tem menos essa interação. Mas não prejudicou, né, em termos de conteúdo, não prejudicou. Eu acho que é uma questão mesmo psicológica, mais desgastante, tanto para o aluno quanto para o professor, né? Você acha que isso é uma realidade atual? Assim, a gente vai passar por esse momento e muitas das coisas ficarão também Eu acho. aplicadas nesse sentido? Eu acho que assim, esse semestre provavelmente que a gente está iniciando, né, na semana que vem a gente inicia o semestre na UniBH, na UNA também, no grupo Anima. O semestre provavelmente vai ser todo online. Eu acho que é difícil voltar, né, nas instituições de ensino superior, voltar agora no meio. Talvez, né, a gente tenha uma esperança de que a coisa aconteça, e eu sinceramente desejo que aconteça, mas o trabalho é todo para que ele seja online. E nesse sentido, eu acho que a gente abriu, né, uma gaveta que sempre teve fechada no mundo jurídico, que foi pouco explorada, que é o uso das tecnologias. E isso serve tanto para o ensino jurídico, que a gente percebeu que há uma possibilidade muito rica, né, de se trabalhar e de se universalizar o ensino jurídico, coisa que os cursos preparatórios já perceberam há muito tempo, mas as faculdades não tinham percebido. Por exemplo, você no seu programa aí teve a oportunidade de entrevistar pessoas que se você tivesse que levá-la até os seus estúdios, você não conseguiria, né? Hoje uma instituição tem condição de ter um contato com o professor, né, esse contato, essa aula, essa oportunidade aqui virtual, que se ela tivesse que levá-lo, seria muito caro, seria inviável. E hoje a gente tem essa possibilidade, abriu-se essa porta. Então eu acho que as instituições de ensino jurídico vão perceber que é possível enriquecer o currículo com professores de fora da instituição, com professores que antes seriam inacessíveis se não fosse numa plataforma online. Então, eu acho que, assim, muita coisa será aproveitada. Eu acho que nós nunca mais voltaremos ao antigo normal, né? O que o pessoal tem falado é o novo normal. E no ensino jurídico também. Tem gente que está arrepiando quando fala novo normal, hein? Cuidado, hein? Mas, olha, veja o seguinte, no próprio Poder Judiciário, né, já entrando aí nessa atuação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, pelo menos o mineiro, tá igual na época lá do JK, sabe? 50 anos em 5, nós estamos aqui 5 anos em 5 meses. É isso que está acontecendo, porque surgiu uma necessidade urgente de modernização. A modernização no Tribunal de Justiça, embora todo o esforço do atual presidente, do presidente anterior, né, tanto do desembargador Nelson Messias quanto do Gilson, né, e tanto até na administração anterior ao do Nelson Messias, um esforço muito grande para poder evoluir, né, caminhar no sentido de se informatizar o máximo possível, né, a gente poder prestar um serviço que seja mais ágil justamente pela ausência do papel. Nada obstante todo esse esforço, a coisa ainda caminhava de forma muito lenta. E, de fato, agora nós somos desafiados a acelerar esse processo. E ele está sendo evidentemente acelerado, a olhos vistos. Então, o processo criminal, por exemplo, que era todo no papel no estado inteiro, hoje nós já temos um projeto piloto numa vara criminal em Belo Horizonte para o processo penal eletrônico. E hoje as audiências estão acontecendo de forma eletrônica. Nós estamos na discussão aí do júri, né? O júri pelas plataformas virtuais, aí eu já acho que é demais, eu sou contra, na verdade, mas, por exemplo, lá em Sete Lagoas, você não transporta mais o preso. E sabe por que eu falo disso? Porque até muito bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer uma audiência com a pessoa presa, né, um preso, uma necessidade de uma audiência, a gente tinha que fazer o transporte desse preso da unidade prisional para o fórum, ou o juiz, o promotor, os defensores tinham que se deslocar para a unidade prisional, ou um ou outro, porque não tinha isso, porque internet ruim, não tinha equipamento adequado na unidade prisional. E hoje foi uma necessidade, olha, o preso não pode sair, eu não vou aí. Como é que nós vamos fazer? E aí, aos trancos e barrancos, as unidades prisionais estão se adaptando e nós estamos conseguindo fazer as audiências por esse mecanismo, sabe, virtual e tal, online. Então, nós vamos colher frutos, né? Embora a experiência seja muito ruim, a meu sentir muito traumática para todos nós, mas nós vamos colher bons frutos, eu acho.
Tiago, nós somos mais ou menos da mesma geração e nós metemos, eu falo que a nossa geração foi a geração mais atrevida, que ela meteu o pé na porta para a tecnologia. E agora a gente está sem saber, também a gente está sofrendo um pouco com essa digitalização de tudo, digitalização do ser e tal. Como é que você tem percebido isso, não só no campo dos alunos que você dá aula, mas também da sua vida pessoal também? E é óbvio, né, que eu tenho que perguntar isso, assim, como é que você tem percebido isso com os servidores que prestam serviço também, junto com você, no seu gabinete de juiz? Olha só, a gente, de fato, né, nós também não podemos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a modernização, o eletrônico, a informatização é fundamental hoje nos dias atuais. Não tem como você, né, ainda admitir um processo de papel que demora uma porção de tempo, a gente chama de prazo morto, né, que o processo está parado esperando alguém fazer alguma coisa, porque o volume é muito grande mesmo e não dá tempo da pessoa fazer, demora mesmo. E eletronicamente isso a gente ganha muito tempo. Só que por um outro lado, né, de fato, as pessoas também não podem se esquecer, né, que o contato humano é fundamental, né? É importante o contato humano, e isso faz parte da nossa essência. Como eu estava comentando com você aí um pouquinho antes, né, da gente começar, eu me sinto já angustiado, né, com a vontade de sair, de ir ao local de trabalho, de ter esse contato. Mas, por outro lado, nós já percebemos, e isso eu tenho que admitir, né, a Justiça já fazia, é perfeitamente possível o home office, perfeitamente possível, adequado. Há pessoas em que o home office é uma necessidade. Então, o Tribunal de Justiça já tinha um projeto de home office, não para magistrados, mas para servidores já tinha, você podia elencar lá. Eu quando juiz em Ipatinga, eu tinha lá uma servidora em home office, então ela trabalhava em home office, em casa, não, e aí você desocupa uma estação de trabalho, você economiza com energia, com computador, com maquinário, porque a pessoa usa o dela em casa. Então nós temos prós e contras. Isso não é uma novidade agora, para o Tribunal de Justiça. O que tem sido novidade para a gente agora é, de fato, o juiz em casa. E isso tem sido um desafio. Um desafio, principalmente, por exemplo, para o advogado. O advogado, e muitas vezes, ele quer ter contato com o juiz, com o servidor, ele quer conversar com a pessoa. E nesse mundo virtual, a coisa se complicou. Então a gente teve que encontrar mecanismos, por exemplo, de dar acesso a esse advogado, de poder ele conversar, né, com a gente e tal. E muitos juízes têm feito isso com um número de WhatsApp, e aí faz uma chamada de vídeo, uma mensagem no WhatsApp, alguns têm disponibilizado Skype, e a coisa vem caminhando. Entre os alunos, eu acho que eles têm sentido muita falta, sabe, desse contato pessoal. Eu acho que, de fato, o contato pessoal com o professor é importante ainda no ensino jurídico. Eu acho que ainda é importante você ter aquela oportunidade, um contato mais próximo, as pessoas ficam mais à vontade para conversar. O fato, sabe, a gente tem que se desarmar, não adianta. É uma novidade que chegou. Eu acho que a gente não pode resumir tudo ao online, a gente precisa voltar, né, a estar na rua, ir aos locais e tal, mas é uma realidade que a gente precisa encarar e estar preparado para ela, porque é uma tendência, né? Eu falo também que o capital ele age globalmente, né? Eu sempre estou tratando dessas pautas aqui e estou sempre falando isso. O capital age globalmente. E eu estava lendo o livro que eu tenho aproveitado essas 2 semanas, discutido muito a sociedade do cansaço, que tem tudo a ver com essa ruptura que a gente tem vivido, com a quebra das barreiras, né? A gente não tem mais uma definição do que é uma fronteira ou não, né? Do que é aquele sofrimento específico ou não, coisas que a gente tinha em outras épocas, né? Como é que você tem percebido isso? Byung-Chul Han é um filósofo que escreveu sobre a sociedade do cansaço, mas, especificamente, a gente tem também envolvido nisso o biopoder do Foucault, que está envolvido numa série de coisas, e ele bebeu nessa fonte também. Você acha que a gente está caminhando para isso, Tiago? Assim, essa moçada que está vindo, essa nova geração que está vindo, vai ter que se reinventar nesse novo contexto de mundo?
Ah, não, sem nenhuma dúvida. Nós estamos numa fase difícil, né? Todos nós estamos muito cansados. Se você observar, por exemplo, a produtividade dos servidores de juízo do Tribunal de Justiça, ela é enorme nesse período, né? Então, assim, os números são absolutamente expressivos, isso chama muita atenção. Só que imagine o seguinte, com a ideia do home office, nós temos que ter muita disciplina para conseguir, de fato, separar esses dois mundos, sabe? Essas duas realidades, a realidade profissional da realidade pessoal. Então, e às vezes é difícil, porque a gente entra nisso, né? A gente é julgado dentro desse mundo sem muita experiência em relação a ele, sem muita vivência nele. Então, e olha que eu ainda trabalho bastante em casa, né? Eu não tenho uma vara específica, que eu sou titular em Sete Lagoas, então eu trabalho muito nos processos eletrônicos de casa mesmo, às vezes eu não tenho necessidade de estar no fórum todos os dias, e eu já estava acostumado com home office, mas no meu caso pessoal, eu dou aula aqui dentro desse escritório, eu trabalho aqui dentro desse escritório, agora eu estou tendo essa entrevista contigo dentro desse escritório, então mentalmente eu me sinto cansado de entrar dentro deste ambiente, né? A gente mentalmente vai se desgastando, psicologicamente, enfim, mas é um desafio a ser vencido mesmo. Um novo que vai se descortinando na nossa frente e que nós vamos precisar encontrar esse equilíbrio. Porque eu estava reparando, eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro e ele estava dizendo assim, olha, eu tenho um chefe que ele enlouqueceu, ele marca reunião sexta à noite, sábado de manhã, domingo ele manda link de reunião, ele enlouqueceu, ele está trabalhando 24 horas. E ele quer que a gente trabalhe 24 horas, né? E eu que não quero perder o meu emprego, se o cara manda lá para mim um link de reunião no domingo de manhã, eu entro e participo. E aí eu passo a me questionar, sabe? Será que é esse o caminho? Será que nós estamos, né? Será que a gente não precisa encontrar esse limite, esse equilíbrio? Porque nós estamos sendo muito pressionados, né? Assim, a todo instante a gente tem oportunidade, assim, essa semana eu participei, eu tenho uma reunião agora logo em seguida, né, do início do ano letivo, mas eu estou em reunião desde a quinta passada, todas as noites, porque ficou fácil, as pessoas perceberam que é muito simples você fazer uma reunião, você vai lá, abre um Zoom, abre um Skype, né, abre um aplicativo qualquer, um Google Meet, um Google Teams e tal, e você faz uma reunião, né? Então tem que tomar esse cuidado. A Sociedade do Cansaço fala exatamente isso, que você não tem mais essa limitação, né? O sujeito é o projeto. Você não tem uma sociedade mais montada, como o Durkheim estabeleceu, né? Você tem hoje o sujeito, ele é projeto de si mesmo, né? Ele é o projeto desse desenvolvimento todo que não se sabe onde vai dar. Agora, tem uma historinha, quando eu ingressei na magistratura, uma desembargadora que foi nossa professora na escola, a desembargadora Maria Luísa, que eu gosto muito, ela entregou para todos nós, juízes, um conto, acho que era um conto, eu não lembro, mas acho que ele falava da árvore, a árvore dos problemas, uma coisa assim que acho que as pessoas já conhecem. Mas é aquela história, né? Você chega do seu trabalho, você pega os seus problemas do dia, de pendura na árvorezinha na entrada da sua casa, e dali para dentro, né, não tem trabalho, não é um ambiente de trabalho, ali é para você, né, se desanuviar, desestressar, assistir a TV, assistir um filme, brincar com seus filhos, enfim. E nessa sociedade do cansaço, nós estamos, como você disse, nós somos o projeto ambulante. Então eu não consigo mais dissociar o meu trabalho do meu ser, né? E aí eu começo também naquela paranoia do ter, né? Porque nós somos uma sociedade do ter, né? E estamos abandonando o ser, o mundo capitalista selvagem. A gente quer ter, e para ter a gente precisa trabalhar, e para trabalhar a gente precisa estar nesse projeto, e para estar nesse projeto, esse projeto anda com a gente o tempo todo, e nós viramos uma máquina de 24 horas de trabalhar, né? Isso é muito sério. Agora, fazendo um outro recorte aí, já com a sua função de juiz, também com a aplicação do direito, é um momento de reflexão para entender qual é a situação carcerária também, Tiago? Você acha que pode ser um momento para entender isso também? Você sabe de uma coisa, isso aí eu acho que é algo que nós esquecemos há muitos anos e que eu falo muito, as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber que nós estamos vivendo, né, uma sociedade extremamente violenta, em que o ciclo de violência se perpetua de forma muito óbvia, a olhos vistos para todo mundo, ou seja, o sujeito ingressa numa unidade prisional pela primeira vez, ali ele faz
contatos, ele tem redes de proteção ali dentro, ele vive como o Foucault, né, trabalha bem uma subcultura, né, ali em que existem as próprias regras de como que ele deve se comportar ali dentro, o que ele pode e não pode fazer, o que ele pode e não pode falar, né, quem é o grupo que o protege, qual o grupo que ele deve essa subserviência, e dali ele sai, porque um momento ele vai sair, e ele vai para a rua, e aí ele já tem contato lá dentro, ele tem os parceiros de crime que ele já fez, que vão estar do lado de fora, e eles vão entrando nesse ciclo, né, de ruptura mesmo com a sociedade que ele estava inserido, com a sociedade, né, que a gente vive, que é uma sociedade, de fato, que tem um desnivelamento social muito grande, e aí ele entra nesse ciclo, né? Ele já não tem ensino, ele não tem moradia de qualidade, ele não tem saneamento básico, ele não tem acesso ao trabalho, ele vai preso a primeira vez, ele faz boas, né, entre aspas, relações, network ali dentro, aí ele sai já com um contato de onde ele consegue aquilo, de onde, sabe? E aí ele vai. E nós só temos, neste ciclo, nós só temos alguns momentos para interrompê-lo. E se o Estado não interrompe este ciclo, dando educação de qualidade, saúde, moradia e acesso a trabalho, se ele não rompe isso lá na formação do cidadão, com a escola lá quando ele é pequenininho, com ele percebendo que há pelo menos um nível de vida razoável, se ele não rompe ali, só tem um outro local que ele consegue romper, que é dentro do sistema prisional. O Estado precisa, então, como ele foi omisso lá no começo, com o básico previsto na Constituição, com os direitos sociais mínimos, só tem um outro local que ele consegue interromper esse ciclo. É se ele conseguir que aquele indivíduo que entre na unidade não faça esse network, não se insira nessa subcultura, não saia de lá preparado para o crime e saia de lá com uma oportunidade de não voltar. Só que o nosso Estado continua sendo omisso e não faz isso no sistema prisional. Então a gente vivencia hoje uma tragédia absoluta. E não é uma questão do momento atual. Eu acho que o momento atual está nos escancarando que nós temos milhares de pessoas abandonadas à própria sorte dentro de um sistema. Nós temos. E não sei se é o momento atual que nos reclama isso, mas já há algum tempo, se nós queremos de fato, uma política séria de redução de criminalidade, o local do Estado intervir, na minha modesta opinião, hoje, para curto prazo, um projeto de curto prazo, é dentro do sistema prisional. De longo prazo, ele vai para a educação, vai recuperar a educação, é aquela coisa, direitos sociais. Mas a curto prazo é só dentro do sistema, ele precisa mudar o sistema, ele precisa tornar o sistema amistoso com quem entra, para que a pessoa seja desestimulada a permanecer na vida do crime. E o nosso Estado faz exatamente o contrário. O sujeito entra lá dentro e ele precisa buscar proteção, porque se ele não tiver um grupo que ele está ali protegido, amparado, ele é largado à própria sorte. Então, muito difícil. Tiago, vamos entrar no juiz das garantias? Vamos lá. Dá uma conceituada no juiz das garantias para a gente, o que é, né? Como que aparece esse instituto e quais os países que já aplicam, pelo menos alguns países, né, que já aplicam o juiz da garantia. Tá, vamos lá. Olha só, o juiz das garantias, na verdade, ele está no projeto do novo CPP já há muitos anos. Ele está lá, acho que desde 2010 já existia essa previsão do chamado juiz das garantias. E que foi ressuscitado agora nessa reforma do chamado pacote anticrime, que já começa pelo nome, né? Pacote anticrime, como se fosse uma lei anticrime. Eu pergunto, qual lei penal não é anticrime? Todas são, né? Todas são. Então o nome já começa muito mal. Mas, enfim, o pacote anticrime que, em alguma medida... na verdade, fez muitas alterações pontuais aí no Código de Processo Penal. A meu sentir, a alteração mais importante é no juiz das garantias, a criação, né, do juiz das garantias. E por quê? Porque quando nós falamos de juiz das garantias, nós estamos imaginando um completo afastamento do juiz que vai julgar o caso
daquele juiz que eventualmente tenha enfrentado as questões probatórias anteriores à denúncia oferecida pelo promotor. Porque nós sabemos que existe um núcleo de decisões, de medidas, né, probatórias, de medidas cautelares, que por ordem constitucional dependem do judiciário. Então, para fazer uma busca e apreensão na sua casa, para decretar uma prisão, para fazer uma escuta telefônica, para quebrar um sigilo bancário, fiscal, você precisa de uma decisão do Poder Judiciário. E numa investigação, essa decisão ia para um juiz, o juiz decidia e depois esse mesmo juiz julgaria o caso. Então, o juiz das garantias ele vem para, de alguma maneira, afastar completamente a figura daquele que decide sobre a prova que vai ser produzida daquele que eventualmente vai julgar. Por que essa ruptura é muito séria e muito importante? Essa ruptura é muito séria e muito importante, por quê? Porque quando nós falamos de sistemas de processo penal, sistema acusatório, sistema inquisitivo, o sistema acusatório é um sistema em que você tem uma distinção muito clara entre quem julga, entre quem acusa. Então, a pessoa que acusa não pode ser a mesma que julga. Para explicar de forma simples aí para o nosso telespectador, se eu estivesse falando de um sistema inquisitivo, lembra da Santa Inquisição, em que a própria igreja acusava e a própria igreja julgava, né? Por exemplo, a bruxa, e a condenava. Então, você não tinha ali a possibilidade de uma dialética. No processo penal brasileiro, isso não acontece. Você tem uma separação. O promotor, né, a acusação faz a acusação, você tem um juiz que vai julgar, são pessoas diferentes, independentes, têm a sua atividade completamente isolada. Só que o sistema acusatório puro não se resume a só isso. O sistema acusatório puro, ele pressupõe um afastamento do juiz que vai julgar da prova do processo. Então, o juiz não produz prova. Juiz não procura prova, juiz não investiga, juiz não determina a produção de prova de ofício, ele tem que ser provocado. E é nesse sentido que se insere o juiz das garantias. Para dizer o quê? Olha, aquele juiz que foi provocado a deferir uma prova, a decretar uma prisão, ele não vai julgar. Quem vai julgar o caso é um outro juiz que não terá acesso àquilo que aconteceu antes, a não ser ao que foi produzido. Então, decretei uma interceptação telefônica. Quando eu decretei a interceptação telefônica, eu, de alguma maneira, analisei o caso. E aí se diz assim, esse juiz está contaminado. Nesse ponto, existe muita crítica, né? Não há necessidade, o próprio Poder Judiciário, né, resiste muito a essa ideia do juiz das garantias e tal, mas eu sempre convido os meus colegas, quando falam, a verificar numa perspectiva empática, ou seja, na perspectiva de quem está sendo acusado. Então imagine você está sendo acusado, chega para uma audiência, aí você está sendo acusado, chega um oficial de justiça, a polícia na sua casa com um mandado de busca e apreensão. Eles vão te apresentar o mandado de busca e apreensão para entrar na sua casa, vasculhar a sua casa, e você vê lá que quem deu aquela ordem, porque isso consta, é o doutor Tiago Graziani Gandra, juiz de direito. Tudo bem. Entraram legalmente, fizeram a busca e apreensão. Daqui a pouco tem uma interceptação telefônica. Quem deferiu a interceptação? Quem que determinou? Doutor Tiago Graziani Gandra. Está lá na decisão de interceptação. Daqui a pouco vem a decretação de uma prisão preventiva sua. Quem decretou sua prisão? Doutor Tiago Graziani Gandra. Tudo legalmente, agindo normalmente como tem que ser. Aí você chega para a audiência com o seu advogado. Você vira para o seu advogado e fala com ele assim, doutor, quem que é esse aí? Ele fala, esse aí é o doutor Tiago. Eu falo, então eu estou morto. Porque esse moço mandou me prender, fez busca e apreensão na minha casa, interceptou, e agora é ele que vai julgar? Eu responderia, julgarei com imparcialidade, não tem nenhum problema que eu decidi antes, não vai interferir no seu julgamento. Mas a pessoa acredita nisso? Ninguém acredita. Então há, de fato, aquela história da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, num processo penal que a gente chama de processo penal democrático, a figura do juiz das garantias é uma figura que dá tranquilidade a quem participa do jogo. O juiz das garantias existe praticamente em toda a América Latina, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália. Só que o que nós temos que perceber é que lá a conformação do processo penal é um pouquinho diferente da nossa.
Então, eu acho assim, eu não sou contra o juiz das garantias. Eu sou favorável até ao juiz das garantias. Não acho que seja ruim. Por outro lado, nós não temos hoje uma estrutura adequada para implementá-lo no Brasil. Porque quando nós falamos de juiz das garantias, por exemplo, em Portugal, juiz das garantias na Espanha, nós estamos falando de países desse tamanhozinho. Você já imaginou o seguinte? Eu vou dar um exemplo prático. Minha primeira comarca foi Monte Azul. Monte Azul, você passa Montes Claros, Janaúba, e aí, para chegar em Monte Azul, você vai passar por Porteirinha, mais 100 quilômetros você está em Monte Azul. Mais 30 quilômetros você está em Espinosa. E depois você está na Bahia. Aí imagine, o projeto diria o seguinte, falou, olha, então é fácil. O juiz das garantias do juiz de Espinosa é o juiz de Monte Azul, eles estão 30 quilômetros de distância. Então eles podem ser juízes das garantias um do outro. Ótimo. Para o judiciário, eu sempre estou dizendo isso, para o judiciário não há problema. Eu quero ver para a polícia. Porque na hora que a polícia, numa investigação lá de Espinosa, precisar da decretação de uma prisão, de uma interceptação telefônica, ela vai ter que pedir para mim, lá em Monte Azul. Então ela vai ter que rodar 30 quilômetros. Esse custo é de quem? É do Estado. Não é do judiciário. Quem vai gastar com isso é o Estado. Vai ter que pagar a gasolina, o deslocamento. Isso tem custo para o Estado. Às vezes vai ter que ir e voltar 2 vezes, 3 vezes no mesmo dia. Só que eu estou falando de 30 quilômetros. Só que o dia que o juiz de Espinosa tirar férias, o meu juiz das garantias passa a ser o de Porteirinha, que já está a 70. Ah, não, mas está sem juiz em Porteirinha. Então, quem que vai ser? É o de Janaúba, já está a 100. Aí você vai para o interior da Bahia. Vai para o Amazonas. Como é que você vai fazer isso? Não há possibilidade real disso acontecer. Não tem orçamento nos tribunais para isso acontecer. Né? A gente teria que ter 2 juízes em cada comarca. Seria o ideal? Seria um mundo perfeito. Né? Porque quando eu falo de Monte Azul com um juiz, quando eu cheguei lá tinha 7 mil processos. É claro que é lento. Tem 7 mil processos para um juiz. Se eu tivesse 2, seria ótimo, um juiz das garantias do outro. Mas isso é inviável. Não há grana para fazer isso. Então nós vivemos um dilema, que processualmente falando, eu sinceramente acho que é uma modernização do processo penal brasileiro, tornando um processo penal mais democrático, mais justo, mas, na prática, você está sem áudio. Deixa eu fazer é porque os cachorros aqui eu tive que cortar. Tranquilo. Mas deixa eu fazer um recorte na sua fala. Você não pensa que a tecnologia pode ser um aliado nesse campo, nesse momento agora, a tecnologia pode ajudar na implementação do juiz das garantias? Porque eu acho que eu te perguntei isso da outra vez que nós conversamos. A ineficiência do Estado, né, não pode produzir para o indivíduo um regime de exceção, já que ele precisa das garantias fundamentais e as garantias individuais precisam estar forte, né? Porque nós estamos aí praticamente com quase 40 anos de democracia. Talvez nesse momento a tecnologia seja o nosso socorro, que é o juiz que tiver em outra cidade, ele vai poder fazer isso por videoconferência? Será que está aí? Pronto, aí você tocou no ponto. Aí é o que nós estamos falando. Por que é super importante o processo criminal se tornar eletrônico? Porque se isso acontecer, o juiz das garantias vai resolver um problema. Porque aí a polícia não precisa ir lá a mim. Ela vai fazer uma manifestação no processo eletrônico e eu vou ter acesso a ele. E aí eu decido. Se eu precisar conversar com o preso, olha, ele está preso aonde? Ah, está preso em tal lugar. Vou mandar lá um e-mail e falar, preciso de uma videoconferência dia tal, às tantas horas, e aí nós vamos fazer. Então, sem nenhuma dúvida, eu acho que é o futuro. Causa muita insegurança? Sempre causou, mas isso é tudo uma questão de dinheiro, sabe? De dinheiro. Betão, olha só, quando nós falamos de sistema bancário, todos nós usamos nosso banco no aplicativo. Só que para o banco ter um sistema seguro, num aplicativo de celular, num site na internet, isso custa muito caro. É muito caro fazer isso. Então, quando nós falamos de um processo judicial eletrônico, o que eu preciso garantir para as pessoas, para o cidadão? Que há uma segurança nesse processo, que ele não pode ser fraudado, né? Nós temos condição de fazer isso? Temos. Há pouco tempo, aí durante a pandemia,
o Tribunal de Justiça foi alvo de um ataque de um hacker. Assim, em fração de segundos já se percebe, o sistema percebe ali uma invasão inesperada e todo o sistema sai do ar automaticamente. É segurança, é para garantir a lisura. Se a gente garante isso, nós estamos tranquilos. Agora pensa só, para isso acontecer. Imagine eu, defensor público. O juiz vai ouvir um preso, uma audiência de custódia, por videoconferência. Sinceramente, precisa ter um defensor público lá, junto com o preso. Por quê? Porque se ele eventualmente sofreu algum tipo de violência, né, de tortura, de agressão, alguma coisa assim, ou está sofrendo algum tipo de ameaça, se eu não tiver um advogado, um defensor público, lá dentro do sistema prisional, lá dentro da sala com ele, como é que eu posso garantir a proteção desse indivíduo? Então eu preciso de 2 defensores, porque eu preciso de um comigo na sala de audiência e eu preciso de um lá. Qual o custo disso para o Estado? Então, assim, nós temos alguns melindres, sabe? Mas, claro que a tecnologia vai nos dar, assim, possibilidades infinitas de evoluir mesmo para uma justiça que seja mais célere, mais justa, né? E aí eu quero deixar bem claro uma coisa, sabe? Quando eu defendo, né, o juiz das garantias, quando eu falo de um processo penal mais justo, não é que a gente vai dizer que ele não funciona bem. Na verdade, ele é lento. Mas eu nunca percebi, tive notícia, ouvi dizer de um juiz ter participado lá da investigação, determinando algum tipo de produção de prova, e depois não ter liberdade de absolver. Eu já fiz isso. Então você decreta a prisão do indivíduo lá no começo do processo, porque acha que as provas são suficientes, necessárias daquela prisão preventiva, você decreta, e quando você chega na audiência, você percebe que não há necessidade, você solta e absolve. E nunca tive nenhum problema em relação a isso. Para o cidadão comum, ele pode falar assim, mas espera aí, é um absurdo, você prendeu o cara lá, e aqui depois que ele ficou lá 3 meses preso, você vem dizer para mim que absolveu ele, que agora, você vai me desculpar. Talvez seja difícil compreender isso, mas é porque o momento processual é distinto. Naquele momento anterior, para que eu decrete uma prisão preventiva, eu preciso apenas que haja ali um risco para a sociedade, que eu tenha ali elementos suficientes de autoria e materialidade de um crime, que ele se revele uma pessoa perigosa e ficar solto. E aí eu posso decretar, porque o processo me garante isso. Mas isso não é suficiente para uma condenação. E lá no final, quando a prova não é produzida, eu tenho que ter liberdade para absolver. E eu nunca percebi um magistrado que não tem essa coragem, ou que não faça assim porque for contaminado. Então isso é um pouco de lenda. Daí muitas das críticas do juiz das garantias. Há uma lenda de que o juiz fica contaminado quando ele dá essas decisões anteriores lá no inquérito policial. Mas na prática isso não acontece com muita frequência. De fato, o juiz julga de forma independente. Assim, eu não consigo enxergar esse risco para um processo justo. Mas se, para ele se tornar mais justo para o cidadão, o juiz das garantias dá essa tranquilidade, que ele seja implementado. Por que não? Tá ligado meu microfone. Tá. Ô, Tiago, deixa eu te fazer a última pergunta. A gente está chegando no final do programa, mesmo porque eu tenho que te liberar também. Como é que você está percebendo o princípio da legalidade nesses momentos que a gente está vivendo, um momento de volatilidade mesmo e de transformação tanto do direito penal como também das garantias constitucionais? Olha só, quando a gente fala, né, do princípio da legalidade, quando a gente trabalha com isso, eu acho assim, nós estamos numa evolução democrática, na minha opinião. É claro que toda democracia, para evoluir, para amadurecer, ela passa por momentos de crise, porque é nessas crises que a democracia se fortalece. E quando nós falamos de um processo penal, né, de uma justiça criminal, é óbvio e evidente, isso está a olhos vistos, é só você ligar a televisão e acompanhar o jornal, né, a TV, o jornal impresso, hoje está todo mundo na internet também, Instagram, e você percebe claramente que nós precisamos evoluir enquanto Estado democrático, inclusive no processo criminal. Eu não acho que haja assim, violações tão graves ao princípio da legalidade. Eu não acho que ele esteja sendo, como é que eu vou dizer,
alijado, né, do sistema. Não acho. Eu acho que ele tem sido, na sua enorme maioria das vezes, respeitado e protegido. Mas é claro que a gente vivencia hoje, né, essa sociedade da informação. Nós temos nas nossas mãos aqui um instrumento muito hábil para nos produzir informação, inclusive falsas, né? Inclusive as fakes, que nós estamos discutindo o tempo todo. E isso nos revela a nossa real sociedade. E por que eu digo isso? Porque a gente cansa de estudar e cansa de ver as pessoas falarem assim: a sociedade americana, por exemplo, é muito racista. E não, no Brasil o racismo não é assim. Quantos episódios agora nós estamos vendo? Por quê? Porque estão sendo gravados. Nós estamos vendo o racismo acontecer e ninguém falava nada, ninguém percebia isso. E nós estamos vendo surgir movimentos, né, de igualdade, um processo penal justo. E por que eu falo de um processo penal justo? Porque nós sabemos, a nossa justiça criminal, ela é uma máquina de moer o pobre, o preto, o favelado, né, aquelas pessoas que estão alijadas da nossa sociedade. O processo penal não tem pena, ele vai mesmo e ele passa igual um rolo compressor. E o fortalecimento dessas garantias, inclusive do princípio da legalidade, é fundamental. Por isso que eu sou um pouco a favor do juiz das garantias. Porque eu acho que nós que somos um grupo privilegiado, né, nós precisamos ser empáticos com quem não é. Então eu vejo assim, movimentos sensacionais. Tem um movimento muito bacana no Instagram que chama... até uma das fundadoras é uma grande amiga minha, que é a Maria Angélica, que chama Juristas Negres. Acho que o perfil é esse, @juristasnegres. Sabe qual é o objetivo do perfil? Divulgar pessoas negras ou com descendência, afrodescendentes, né, que tenham produção, qualidade jurídica. Então você tem doutores, pós-doutores, que muitas vezes são alijados do processo. Você vai num evento, numa instituição grande, aí você olha para aquela mesa que está composta lá, quantos negros você vê palestrando para aquelas pessoas? Sabe? Então, nós estamos vivendo um momento de transformação social, e eu diria assim, de escancarar para todos nós que nós vivemos uma sociedade que, de fato, está alijando as pessoas do que seria justo. Mas, por outro lado, nós temos movimentos também usando da mesma tecnologia, da mesma possibilidade, movimentos muito interessantes de realmente resgatar, né, essa capacidade que todos nós temos, independentemente da cor, da crença, da origem, de produzir algo bom, sabe? E eu estou achando isso muito importante, muito interessante, muito legal mesmo, sabe? Assim, é um momento que, embora sofrido, porque todo o processo de evolução democrática é sofrido, duro, mas que parece que vai nos trazer muito fruto bacana no futuro, sabe? Mas só para fechar ainda essa questão dos direitos das garantias, que as pessoas não estão percebendo, a transformação é tão drástica no processo penal, que o processo penal brasileiro, por exemplo, ele admite que o juiz ouça uma testemunha que não foi arrolada pelas partes. Então, o promotor não arrolou aquela pessoa para ser ouvida, a defesa não arrolou, ninguém quer ouvir aquela pessoa. E o nosso processo penal garante ao juiz o poder de ouvi-la, sem que ninguém queira. Aí eu me questiono, o juiz pode produzir essa prova? Eu posso escolher quem ouvir da minha vontade, da minha cabeça, porque acho que tem que ouvir? São dispositivos do Código, e esse é um deles, que são colocados em xeque com o juiz das garantias, porque fica evidente que o juiz não pode se misturar com a produção da prova. Ele está ali para julgar o que as pessoas entregarem para ele. Ele não pode ser um ator ativo do processo. Mas tem muita discussão. Essa discussão é bem grande, bem longa. Bem longa. Vai ter que voltar de novo. Você deixa essas deixas assim no final do programa, acaba tendo que voltar, né? Ô, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Foi, assim, fantástico, como sempre, né? Um verdadeiro dono da dialética, né? Da oratória. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que
trazer magistrados como você, né, para dialogar com o público, é muito importante para as pessoas desmistificarem também que existe hoje essa tendência hierárquica, né, de um juiz falou, está falado, ele não pode ser ouvido, não pode ser até questionado mesmo, né? Então, muito obrigado pela essa democratização desse instituto que você faz parte e também dessa pessoa que você é, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu estou virando já freguês, né, de carteirinha aí. Figurinha carimbada. Mas estou sempre às ordens. Eu acho que nós precisamos conversar. Não existe mais, e como você disse, não existe mais isso. Nós aqui e eles ali. Isso não faz mais sentido. Uhum. Né? Porque hoje as pessoas estão filmando. Só para fechar, né, nós vimos o caso lá do desembargador de São Paulo. Então, veja, ele está sendo filmado. E aquilo acontece todos os dias. Todos os dias. Mas não há mais espaço para isso. Essa história do que sabe com quem está falando, não, peraí. Nós precisamos sentar e discutir isso aqui. Eu tenho a minha autoridade? Tenho. Se eu precisar exercê-la, eu tenho que exercê-la? Tenho. Porque é a minha obrigação funcional. Mas isso não me coloca diferente, né, ou num patamar diferente das outras pessoas. A gente precisa conversar, discutir. Né? E aí eu estou sempre às ordens para isso. Ok. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa figura super maravilhosa aqui do UniBH, né, do Grupo Ânima também, Dr. Tiago Gandra. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Cultura Geral.